Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um vídeo que você confere aqui comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV, pessoal. E dessa vez trazemos para vocês aqui um quase comparativo. E por que nós estamos falando isso? Porque esses dois carros que vocês estão vendo aqui no vídeo, a Chevrolet Tracker na versão LT 1.0 e o Volkswagen Nivus na versão Highline, não são concorrentes diretos do ponto de vista técnico. Isso mesmo, eles não concorrem diretamente. Por quê? Porque o concorrente deste carro aqui, a Chevrolet Tracker LT 1.0, é o Volkswagen T-Cross com o motor 200 TSI 1.0. E como a gente já falou no passado, o Volkswagen Nivus é um modelo que chega para preencher um espaço que existe entre o Volkswagen Polo, que é o hatchback compacto, e o Volkswagen T-Cross, que é um modelo que tem uma volumetria um pouco maior. Portanto, ele fica no meio desses dois carros. E outro detalhe, o Volkswagen Nivus, ele vem sob aquela bandeira do CUV, o CUV, ou seja, Coupé Utility Vehicle, que é, digamos assim, uma mistura de coupé com SUV em matéria de formato de carroceria. Então vocês vão estar perguntando, por que nós estamos fazendo essa comparação então, pessoal? Do mesmo jeito que recentemente nós também fizemos uma comparação de Volkswagen e Chevrolet de coisas diferentes, como por exemplo, a gente pegou lá o Volkswagen Polo GTS e comparou ele com o Chevrolet Cruze Sport 6. São dois hatchbacks, porém um é compacto e um é médio. Nós fizemos a comparação do ponto de vista mercadológico. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Pela proximidade de preço desses dois carros, eles acabam concorrendo mercadologicamente, mas são propostas diferentes. E nesse vídeo, nós vamos mostrar as diferenças que você tem com uma mesma quantidade de dinheiro, o que você consegue levar para casa no Chevrolet Tracker 1.0 LT e no Volkswagen Nivus Highline. Mas antes de a gente falar dos dois carros, precisamos entender o posicionamento deles. Afinal de contas, ainda que eles tenham um preço próximo, cabe destacar que a Chevrolet Tracker é um pouco mais barata. Outro detalhe, o Volkswagen Nivus está aqui na versão Highline, portanto a versão mais completa. Dessa forma, a gente obviamente vai esperar mais equipamentos desse carro. Outro detalhe, como o Nivus é volumetricamente menor do que o Volkswagen T-Cross, também esperamos um carro aqui com uma dirigibilidade mais próxima de automóvel. Quando a gente vem para a Chevrolet Tracker, o cenário muda. Primeiro porque a Tracker aqui é a versão LT. Acima dessa versão a gente ainda tem a LTZ e a Premier. Portanto, não dá para esperar um grande pacote de equipamentos. Porém, a Tracker é a mesma de toda a família. E aqui nós temos um veículo com um visual mais familiar. Então a gente espera um pouquinho mais de versatilidade e até mesmo de espaço interno mais adequado na Tracker. E é exatamente esses pontos que a gente vai explorar bem aqui nesse vídeo. Motorização e powertrain é exatamente o ponto onde os dois modelos se aproximam mais. Por quê? O powertrain, como a gente sabe, é o conjunto de motor e câmbio. E olha só, os dois modelos possuem motores 3 cilindros, turboalimentados, flex, e os dois motores estão acoplados a transmissões automáticas de 6 marchas. Também, o sistema de tração nos dois acontece nas rodas dianteiras, mas cada um tem a sua receita. Aqui o motor da Volkswagen é o conhecido 200 TSI. Esse motor aqui, pessoal, como o próprio nome diz, 200 TSI, tem 200 Nm de torque máximo. Curiosamente, o torque é o mesmo, tanto na gasolina quanto no etanol. Esse torque equivale a 20,4 kgfm, que é um torque bastante parecido com um 2.0 aspirado. Entretanto, a potência varia. Ela é 128 cavalos no etanol e desce para 116 cavalos na gasolina. Esse motor aqui também tem duplo comando variável e uma das coisas interessantes dele é o fato dele ter um sensor de massa de combustível que mede o combustível antes mesmo de passar pelo sistema de queima de injeção. Isso permite um ajuste, digamos assim, até mesmo mais preciso da queima e é assim que a Volkswagen consegue tirar até um pouquinho mais de potência do motor. Quando a gente vem aqui na Chevrolet Tracker, a gente vê uma receita diferente. Esse motor 1.0 3 cilindros é relativamente novidade no Brasil. A gente vê esse motor não só na Tracker, mas também no Onix e no Onix Plus. Aqui no Brasil, a Chevrolet usa o código CSS Prime para esse motor.
mas ele é derivado de uma família de motores que se chama SGE, ou Small Gasoline Engine, ou seja, motores a gasolina pequenos. E realmente ele é utilizado em carros pequenos da GM. Essa família de motores, ela era utilizada também pela Opel, que é um braço que já não mais faz parte da Chevrolet, como também nas unidades, vamos dizer assim, asiáticas da Chevrolet. Esse motor aqui tem umas características diferentes, por quê? Para começar, ele não tem injeção direta de combustível, a injeção aqui é indireta. E olha só que curioso, a potência do motor é sempre a mesma, quer seja na gasolina ou quer seja no etanol. Sempre 116 cavalos. Entretanto, o torque muda. No etanol, o torque máximo é de 16,8 kgfm, enquanto na gasolina ele é de 16,3 kgfm. E justamente por isso, a gente deve entender que provavelmente a Tracker deva ser mais econômica do que, por exemplo, o Volkswagen Nivus. Aqui na frente, diferenças interessantes. O Volkswagen Nivus, na versão topo de linha, tem tudo iluminado em LED. O bloco superior do farol tem ali farol alto, farol baixo, luz de rodagem diurna, assinatura de lanterna e até mesmo a luz de pisca em LED. Ele também tem o farol auxiliar lá embaixo em LED. Quando a gente vem aqui para a Tracker, versão intermediária, a coisa muda. Nós temos ali na frente a luz de rodagem diurna e a luz de lanterna em LED. Porém, a Tracker não oferece aí o farol auxiliar. Na parte superior do bloco do farol, a gente tem o farol baixo do tipo projetor, mas a iluminação é halógena. E o farol alto também é halógeno, porém refletor parabólico. E a luz de pisca aqui é incandescente. Detalhe, os dois carros possuem lá dentro o ajuste elétrico para você fazer a compensação do facho. Mas evidentemente, por conta das diferenças de versões, a gente vê a diferença tecnológica. Por conta da diferença de versões, a gente vê um outro elemento tecnológico. No caso do Volkswagen Nivus, aquele símbolo da Volkswagen ali é na verdade um radar frontal, que trabalha em conjunto com o controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de frenagem de emergência na cidade. Esse item não está disponível na Tracker. Mas cabe destacar que a Tracker da versão topo de linha, a Premier, também tem um sistema de frenagem de emergência, só que nesse caso ela usa um sistema de câmera e não de radar frontal. Quando a gente vê os dois carros de frente, a gente consegue observar uma nítida diferença de altura entre eles. Afinal de contas, são categorias diferentes. O teto da Tracker é nitidamente mais alto. Isso se reflete em algumas coisas, como por exemplo, espaço no banco traseiro. Pessoas mais altas vão ficar muito melhor acomodadas aqui na Chevrolet Tracker. Outra coisa, pessoas com mobilidade reduzida também vão ter mais facilidade de entrar e sair da Tracker por ser um veículo mais alto. A gente também consegue ver essa diferença de altura nos espelhos laterais. Curiosamente, os dois carros têm repetidor de seta, só que com soluções diferentes. Enquanto da Volkswagen nós temos a luz incorporada no espelho, na Tracker está incorporada na lateral do carro. E de toda forma, os dois modelos trazem as barras superiores no teto, caso você queira colocar um bagageiro extra. Aqui atrás temos semelhanças e diferenças. Começando pelas semelhanças, ambos possuem câmera de ré e sensores de estacionamento traseiro. Mas o Volkswagen Nivus, como é a versão topo de linha, também tem sensor dianteiro, indisponível na Tracker. Agora, as diferenças são bem grandes. Olha o visual dos dois carros. Aqui no Nivus você tem esse vidro mais inclinado, que lembra ou sugere esse visual coupé. Enquanto na Tracker o vidro é mais reto, fazendo mais contexto aí de um SUV. Em matéria de iluminação, muda bastante coisa. No Nivus, aqui em cima, quase tudo é LED. Por quê? Luz de freio, luz de lanterna e luz de ré em LED. Porém, a luz de pisca é incandescente. Volkswagen esqueceu de colocar o LED aí. Agora, olha só. Aqui na Tracker é tudo incandescente. Entretanto, a Chevrolet não esqueceu a luz de neblina traseira. Então você vê, um carro tem o farol auxiliar dianteiro e o outro que não tem a luz de neblina traseira. E o Nivus não tem essa luz de neblina. Quando a gente fala de porta-malas, a gente vê tamanhos próximos, com uma pequena vantagem para o Nivus. Aqui na Tracker são 393 litros e aqui no Nivus são 415. Agora olha só, pessoal, em recursos eles são relativamente parecidos. Os dois possuem aqueles ganchinhos para você pendurar sacolinhas e iluminação. Entretanto, quando a gente fala de versatilidade, aí a Tracker acaba ganhando.
porque ela tem a possibilidade daquele piso variável do porta-malas. Você consegue subir o piso dividindo em 2 compartimentos. Isso é bom, porque às vezes você precisa levar objetos mais sensíveis ou até mesmo coisas mais sujas, e aí você consegue separar os compartimentos. Isso não está disponível no Nivus. Esse recurso que a gente vê, por exemplo, no Volkswagen T-Cross, do piso variável, a Volkswagen não colocou aqui no Nivus. Dessa forma, a gente vai colocar para vocês que a versatilidade nesse ponto, a Tracker acaba levando vantagem. Mas se a versatilidade da Tracker é melhor, quando o assunto é step, o Nivus acaba ganhando. Por quê? O Nivus não usa aquele step de pneu fininho. Ainda que não seja um pneu igual de rodagem, é um pneu integral. Na Tracker, aquele pneu fininho que quando você põe, além de limitar a velocidade máxima, também altera a dirigibilidade do veículo. Olhando aqui os 2 carros de lado, a gente vê diferenças bem expressivas. Uma delas é justamente a volumetria. A Tracker é nitidamente maior. Agora, curiosamente, os carros têm praticamente o mesmo entre-eixos. A Tracker tem 2,57, o Nivus é apenas 4 milímetros menor. Na prática é a mesma coisa, mas aí tem diferenças também, porque o Nivus, por ser a versão topo, vem com uma roda diamantada aro 17, enquanto a Tracker tem uma roda em liga leve aro 16. Outra diferença expressiva, os 2 carros têm freio a disco na dianteira, entretanto, o Nivus tem disco traseiro, enquanto a Tracker tem tambor traseiro. Banco traseiro, vamos começar pelo Nivus, usando sempre o mesmo critério de ajuste do banco dianteiro. Vocês conseguem ver aqui uma distância de aproximadamente 4 dedos entre o joelho e o encosto. A movimentação de pés, eu não vou dizer que ela é muito ampla, é um pouquinho restrita. Porta tem espaço ali, um porta-objetos, que você consegue guardar algumas coisas, até mesmo uma garrafinha, mas não pode ser lata porque é inclinado. A gente também observa aqui, iluminação individual para quem vai aqui atrás, para fazer uma leitura. Outra coisa importante, saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Isso é muito legal nesse carro, porque tem muito carro, às vezes, de categoria superior que não oferece isso. E também temos ali mais uma tomadinha USB para você poder carregar o seu smartphone. A altura em relação ao teto aqui, eu tenho coisa de 1 palmo. Ou seja, não temos muito espaço, mas eu também não vou dizer que é apertado. Considerando a categoria do carro, tá justo. Quando a gente vem aqui para a Tracker, não tem discussão, é muito mais espaço do que no Volkswagen Nivus. Espaço aqui do joelho, olha só pessoal, quase 1 palmo palmo aberto, hein? Entre o joelho e o encosto do banco. A movimentação de pés é verdadeiramente ampla, dá até para você relaxar aqui, fazer uma espreguiçada, por assim dizer. Outra coisa, a altura em relação ao teto aqui, eu tenho também quase 1 palmo aberto da minha cabeça até o teto. Porta tem muito mais espaço. Aliás, ali dá para você colocar lata ou garrafa, né? Porque o espaço é vertical. E ainda sobra um bom espaço para você guardar mais coisas. Na extensão do console central, ali são 2 portas USBs, tem uma a mais que no Nivus. Entretanto, o Volkswagen Nivus tem alguns mimos, como por exemplo, saída de ar-condicionado que aqui não tem. E lá também tem iluminação individual, aqui é uma lâmpada só. Entretanto, olha só, a Tracker tem a alça de segurança do teto, que no Nivus não tem. Novamente a gente vê uma diferença aqui, de espaço na Tracker que é maior, enquanto no Nivus você tem mais mimos por conta da versão mais top. Vamos falar um pouco aqui de acabamento. Começando aqui pelo painel, que a gente tem essa parte aqui em preto piano. Isso aqui é uma diferença da versão Highline para a versão Comfortline do Nivus. Aliás, esse acabamento a gente vê ali em parte da porta, contornando ali a maçaneta. Por falar em maçaneta, ela tem ali um acabamento em prata fosco, que dá um pouquinho mais de sofisticação. Agora, quando a gente vem para a parte superior e inferior do painel, aí nós temos aquele plástico tradicional aí dos carros que a gente acaba vendo aí no mercado, né? Aliás, é um plástico duro, que se estende também pela porta do veículo. Agora, a região onde você apoia o braço, ela tem um material suave ao toque, que é muito parecido aqui com o que a gente encontra no banco, inclusive da mesma cor. E o plástico, onde você tem ali a empunhadura, ele tem um acabamento mais interessante que aquele que a gente vê em toda a parte da porta. Falando de porta-luvas, olha só, ele também quando abre acaba encostando aqui nos joelhos. O espaço é interessante e eu vou destacar aqui algumas coisas, como um porta-cartão e mais uns suportes aqui para você guardar moeda, então elas não ficam jogadas fazendo barulho. E aqui nós também temos uma saída de ar-condicionado para o compartimento, então se o ar-condicionado estiver ligado, ele vai, digamos assim, resfriar esse compartimento. Você pode guardar aí uma garrafa de água que ela não vai ficar gelada, né? Mas ela vai ficar pelo menos fresca. Em matéria de porta-objetos, ali na porta a gente tem espaço para você guardar ali uma lata ou uma garrafa,
e ainda sobra espaço para você guardar mais coisas. Inclusive, ela tem um espaço um pouquinho para dentro assim da porta que você consegue guardar ainda mais algumas coisinhas. Aqui no console a gente tem 2 porta-latas e uma tomada 12 volts. E o espaço aqui, como vocês estão vendo, eu ajustei o banco do passageiro para a mesma posição do motorista de 1,80 m. Posso dizer aqui que a gente tem um bom conforto. Então, ainda que o pessoal critique muito o acabamento da Volkswagen, fale que é muito plástico, a bem da verdade é que hoje o mercado está muito parecido. Se a Volkswagen poderia colocar alguns materiais um pouquinho mais suaves ao toque aqui no carro, poderia. Mas se vocês perguntarem para mim se eu acho esse acabamento feio ou de baixa qualidade, eu vou dizer, para mim está muito nivelado com o que a gente vê nessa categoria de veículo. Falando aqui de acabamento do Chevrolet Tracker, olha só o que a gente observa. Tem uma parte aqui do painel, essa aqui, que inclusive ela tem um material mais gostoso ao toque. Não chega a ser necessariamente suave, mas ele é mais agradável do que o plástico que a gente vê aqui na parte superior ou inferior, que é bastante convencional aí dos automóveis. A gente também tem aqui uns detalhes em prata fosco na saída de ar, inclusive na parte central. E esse detalhe em prata fosco a gente também vê na porta, na maçaneta e numa parte pequena do pegador. Agora, esse material que a gente tem aqui no painel, ele se repete na porta do carro, só que aqui ele é mais suave ao toque do que no painel, ele é um pouquinho mais macio. E obviamente também temos as peças de plástico que a gente costuma normalmente ver. Na porta temos espaço ali para colocar uma latinha ou garrafa e ainda sobra bastante espaço para você guardar outras coisas. Pessoal, eu usando aqui o banco na mesma posição do motorista, que um motorista numa posição confortável de 1,80 m, eu tenho ainda aqui um espaço bom para as pernas, eu vou dizer para vocês que é confortável. O porta-luvas, como sempre, o tipo de porta-luvas que abre, ele acaba encostando aqui nas pernas. De toda forma, ele tem um espaço razoável, não é dos menores. Se a gente comparar com alguns outros concorrentes, a gente consegue dizer aqui que ele está até na média superior do segmento. E a gente ainda tem aqui na parte central do carro, mais um espaço interessante aqui para guardar algumas coisas e mais 2 porta-latas aqui no meio. De modo que, eu vou dizer para vocês, a mesma sensação que o motorista tem de ficar um pouco mais alto, você também tem aqui no passageiro. E eu vou dizer que o espaço e o acabamento, considerando a categoria do carro e quem são os concorrentes, eu vou considerar ele como muito bom. Hora da gente dirigir aqui o Volkswagen Nivus, mas antes nossas considerações. Chave presencial. E a gente já pode falar que o carro tem o cinto de segurança com ajuste de altura, o banco também com ajuste manual de altura, distância manual, volante, ajuste de altura e profundidade, de modo que você encontra uma posição bastante confortável aqui. Aqui na porta a gente pode dizer que a gente tem simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros, os controles do espelho e a função de rebatimento dos espelhos, que é bastante prático para garagens mais apertadas. Aqui na porta também nós temos um bom espaço. Aqui nessa parte esquerda aqui do painel, na parte inferior, a gente tem a posição automática do farol e tem também aqui o controle de altura do facho do farol, que acaba ajudando bastante. Aqui na parte central nós temos o ar-condicionado digital e automático, o câmbio que tem a posição esportiva, né, o modo esporte e até mesmo o comando sequencial. E ainda temos aqui também o console, onde você consegue guardar mais algumas coisas. Pessoal, Central Multimídia Volkswagen Play, eu nem vou explicar nada para vocês nesse vídeo, que por falta de um, nós temos 2 vídeos no canal. Um que explica detalhadamente a central e um outro vídeo que a gente fez na Volkswagen do Brasil com os executivos explicando a proposta e o conceito da central. Portanto, a gente sugere que vocês dêem uma passadinha lá. Volante aqui multifuncional, inclusive veio aí do Golf de geração 8, que ainda não está disponível no Brasil. A gente tem o lado esquerdo para o sistema de controle de cruzeiro e as assistências que a gente vai falar na estrada. Lado direito temos os botões para interagir com o Active Infodisplay, que também já falamos várias vezes, que é o painel totalmente virtual aí da Volkswagen, onde você consegue acessar diversas funções, inclusive alterar aqui o modo de visão do painel, e aí você tem todas as funções aí ao alcance de um botão, como vocês estão vendo. É bastante simples aqui de ser utilizado sem nenhuma dificuldade ou problema. Detalhe, o carro também tem os pedal shifts aqui atrás do volante para você poder ter uma interação melhor aí com o motor, né? Então a gente consegue ver um padrão aqui de tecnologia bem interessante, principalmente quando a gente compara com outros veículos. Detalhe, ó, o espelho aqui também é autocrômico, temos aqui o porta-óculos, caso você queira guardar um óculos escuro, lembrando, não pode ser aqueles muito grandes, né, porque não é do tipo máscara. A iluminação aqui dentro é convencional, então a gente tem iluminação, mas não é de LED. E temos também aqui o
para-sol com um espelho com tampa e iluminação. De novo, um padrão de recursos que é muito interessante quando a gente compara com os concorrentes. Bom, vamos para a nossa manobra, engatando ré, a gente tem a câmera de ré com linha de guia, o sensor dianteiro e traseiro em forma de gráfico, né? Volante tem assistência elétrica, mas apesar de ter a linha de guia, ela não é dinâmica, tá, pessoal? Então isso acaba ajudando, mas não é tão prático quanto a linha de guia dinâmica. Vamos ver aqui como é que o sensor funciona em relação a um obstáculo. Vamos nos aproximar aqui. Como vocês podem ver, o gráfico funciona muito bem, isso acaba auxiliando. Vamos para o nosso teste de tachão e lombada. Lembrando, temos vídeo que explica por que a gente faz esse teste no nosso canal. Vamos ver aqui como é que as rodas aro 17 se comportam aqui nos tachões. Vamos alinhar o carro. Suspensão típica da Volkswagen, uma suspensão bastante firme e consistente, porém ela não é tão macia, né? Você sente que a movimentação acaba passando um pouco aqui para dentro do carro, mas o lado positivo é a resistência da suspensão, que passa bastante confiabilidade aí para o usuário. Agora vamos para o nosso teste de lombada, 30 por hora, vamos ver como é que o carro se comporta aqui na primeira lombada, lembrando que isso aqui não é um SUV, tá, pessoal? Então vamos lá, 30 por hora. E na primeira lombada o bico do carro já raspou. O que mostra claramente que o Nivus, muita gente fala que isso aqui é SUV, não é. Isso aqui é, na melhor das hipóteses, um crossover. Aliás, ele é bem derivado aí do Volkswagen Polo, porém com um visual um pouco mais moderno. Justamente por isso ele tem muitas características do Polo, e uma delas é essa. A frente dele não é tão alta, então não se engane. Ainda que o carro seja um pouquinho mais alto que o Polo, ele tem características aí, digamos assim, de um hatchback compacto em matéria de suspensão. Vamos ver aqui no bloco reto o isolamento acústico. Vou dizer para vocês que não é ruim, mas na lombada vamos reduzir a velocidade porque a gente já sabe que a frente é baixa. Aqui a suspensão também se mostra bastante característica da Volkswagen, né? É uma suspensão consistente, a gente percebe que ela é mais firme, mas ela consegue manter algum grau de conforto. Não é nada assim muito absurdo, mas ela mantém aí um padrão de conforto. E o isolamento acústico, eu vou dizer para vocês, é o que a gente costuma ver nessa categoria, sem muitas variações aí. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Vou alinhar o carro aqui com o lado direito da guia, nosso padrão aqui de alinhamento. Vamos parar sempre no mesmo ponto e vamos fazer lá a manobra. Virar todo o volante. A gente vira aqui uma volta e meia para o volante ir para o batente final dele. E ó, o Nivus já virou um pouquinho mais do que os 90 graus. Pouca coisa, mas virou. Na hora que a gente engata a ré, a gente também vê aqui a câmera de ré com a linha de guia dinâmica. Vamos concluir aqui a nossa manobra. E olha, o carro praticamente alinhado com a rua. O que mostra que ele não usa tanto espaço assim para fazer a manobra, né? Bom, pessoal, moral da história. O carro vai bem no dia a dia, tem uma suspensão consistente, o bico da suspensão, a parte da frente não é tão alta assim, então você precisa tomar alguns cuidados em lombadas e valetas, mas a gente vê aquela suspensão característica da Volkswagen que aguenta bem as intempéries do dia a dia. O nível de conforto dele está bastante alinhado com o que a gente vê aí nos concorrentes, talvez um pouquinho mais duro. O isolamento acústico também faz parte do que a gente consegue ver aí na categoria. E na hora de manobrar, os sensores dianteiros e traseiros, mais a câmera de ré e o volante com assistência elétrica, acaba ajudando. De modo que para o dia a dia, desde que você tome cuidado nos maiores obstáculos, vai ser tudo muito tranquilo. Hora da gente dirigir aqui o Chevrolet Tracker, mas antes eu vou dar algumas dicas legais aqui. Pessoal, o sistema de chave presencial do carro, inclusive, tem um lugar aqui no console entre os dois porta-copos que a chave, curiosamente, encaixa perfeitamente. Evidentemente que você pode dar a partida por botão. Agora imagine que você quer colocar esse carro na posição de óleo, que é aquela posição de ignição, mas sem dar a partida. Tem uma dica. Você aperta o botão aqui, segura ele por alguns segundos e olha o que vai acontecer. Ele entra nessa posição de ignição, então fica aí a dica para vocês. Para dar a partida é o processo normal que você aqui aperta, pisa no freio, aperta e segura e aí ele dá a partida. Então, como vocês estão vendo, tá aí a dica para vocês colocarem na posição de óleo. Bom, pessoal, cinto de segurança, tem ajuste de altura, a gente também tem aqui ajuste de altura do banco, ajuste de distância manual e o volante também tem aqui, ó,
profundidade e altura. Então você consegue achar uma posição bastante confortável aqui. Detalhe, aqui o ar-condicionado, ele não é automático, tá? Então o que a gente tem aqui é um ar-condicionado manual, então você controla manualmente a velocidade e também controla manualmente a temperatura, além do direcionamento de ar que a gente já conhece. Aqui na porta a gente tem os controles dos vidros com a função de simples toque para todos os vidros, só que aquela funciona um pouco diferente. Em vez de você dar aquele clique mais profundo, você tem que apertar o botão, segurar um pouquinho, aí você solta, ele sabe que é para descer o vidro ou para subir os 4 vidros, ele tem a função automática. Bom, destacar também aqui os espaços, como eu já falei, tem 2 porta-copos, tem mais um espaço aqui à frente da alavanca de câmbio para você guardar mais algumas coisas, não temos porta-óculos, temos aqui o espelho, porém não tem iluminação. A gente tem que lembrar, isso aqui não é a versão topo de linha, isso aqui é uma versão intermediária da Tracker, a versão LT, né? A central multimídia, pessoal, o MyLink, nós temos vídeo no canal explicando todo o funcionamento dessa central e também explicando o aplicativo My Chevrolet que você usa aí para se comunicar com a central multimídia, e também temos vídeo falando do serviço OnStar da Chevrolet, de modo que, se vocês quiserem mais informações, dá uma passada aí nesses vídeos que você vai ter toda a informação bastante completa. Bom, agora é hora da gente dirigir aqui o carro, vamos para a nossa manobra, né, pessoal? Então, vou engatar aqui ré no carro, temos câmera de ré com linha de guia dinâmica aqui, tá? Olha só, tem a linha de guia dinâmica e vamos fazer aqui a nossa manobra, lembrando que o volante aqui tem acionamento elétrico, né? O que deixa muito mais leve para a gente poder fazer aí a manobra com grande tranquilidade. Então, vamos executar aqui a manobra, temos sensor de estacionamento traseiro também no carro. Vamos ver se ele funciona bem aqui. Olha aí, funcionou muito bem o sensor de estacionamento, além da câmera de ré com a linha de guia. Vamos para o nosso teste de lombada e tachão, lembrando que nós temos um vídeo que explica por que nós fazemos esse teste. Aqui nós temos uma roda aro 16 polegadas. Vamos alinhar aqui o pneu com o tachão. Ó, pessoal, eu vou dizer para vocês que a suspensão da Chevrolet também é bastante característica da marca. Ela é um pouco mais macia, então ela consegue absorver bem essa irregularidade do tachão. Então, em relação a outros modelos, aqui é um pouco mais confortável. O isolamento acústico, de novo, também é muito parecido com o que a gente encontra normalmente aí na categoria, sem grandes diferenças, tá? Vamos para o nosso teste de lombada, vamos acertar aqui a velocidade em 30 km por hora, vamos ver como é que o Tracker se sai aqui na lombada. Vamos lá? Olha, na primeira lombada passou numa boa, não bateu nem raspou, a gente percebeu um conjunto bastante equilibrado. Vamos agora aqui para segunda lombada, 30 por hora, vamos lá, vamos ver como é que ela se sai. Passou também, sem bater e nem raspar, o que é muito bom, né? Então foi bem na primeira e na segunda lombada. Vamos agora aqui ver o isolamento acústico e a terceira lombada, 30. Vamos ver como é que ela se comporta. Vamos lá. Isolamento acústico normal, nada de muito especial. Pessoal, eu senti uma raspadinha muito pequena. Eu não sei se é aquele defletor que o carro tem ali na frente, mas quase imperceptível. Vamos aqui para a quarta lombada, 30 por hora. Aqui passou numa boa. Moral da história, cumpre aí a proposta de ser um crossover, né? Veículo um pouquinho mais alto, que sai com mais facilidade nesse tipo de obstáculo, né? Lombada, valeta e buraco. Então aqui o Tracker foi bem. Vamos alinhar ele aqui com o lado direito da guia e vamos fazer aqui a manobra. Parando aqui no ponto que a gente sempre para, vamos virar todo o volante. Volante bastante leve, tá, pessoal? Assistência elétrica. Olha, eu diria que virou um pouquinho mais que os 90 graus, mas bem pouquinho. Não tem sensor de estacionamento na frente, só tem o sensor de estacionamento atrás. A câmera de ré com a linha de guia dinâmica. E olha, o carro parou praticamente alinhado aqui com a rua, o que mostra que não usa tanto espaço assim para manobrar. Moral da história: suspensão que tende a ser um pouquinho mais macia,
Além disso, ela superou aí os nossos 4 obstáculos com bastante tranquilidade. A manobra de fim de rua foi tranquila, como a gente viu, não precisou de tanto espaço. O volante eu vou destacar que é bastante leve. Então a gente tem um veículo que é bastante interessante para o dia a dia, né? Porque ela supera esses obstáculos, é fácil de manobrar, tem uma posição de dirigir aí um pouquinho mais elevada, e isso tudo acaba agradando para quem vai fazer aquele uso mais cotidiano do veículo. Hora da gente pegar aqui estrada, e lembrando, hein, pessoal, o carro possui luz de rodagem diurna em LED, de modo que se não ligar o farol, não tem problema. Primeira coisa que eu já vou dizer para vocês, motor 200 TSI, uma das coisas bem legais dele é a disponibilidade do torque já em baixa rotação. Então qualquer aceleradinha que você dá aqui para o carro, você percebe que ele tem uma disposição muito boa. Aliás, quando a gente compara aí com todos os outros concorrentes com motor aspirado, esse é o ponto principal do Nivus, ele tem uma disposição muito boa. Afinal, nessa categoria de carro aqui, a gente não tem muitas opções de boa potência. E aí o Nivus acaba sendo, digamos assim, a melhor delas. Vamos já aproveitar aqui para conferir a velocidade em função de rotação. 100 km por hora, rotação ali um pouquinho abaixo de 2.000 giros. O que é muito bom para economizar combustível e reduzir ruído. Vamos acelerar aqui para 120. Olha só, ele está acelerando sem necessidade de reduzir marcha. Ele está mantendo sexta marcha. 120 por hora, a gente tem ali alguma coisa na casa de 2.200 giros mais ou menos, o que também mostra aí uma rotação baixa. Tudo isso é muito bom para economizar combustível e reduzir ruído aqui no interior. Vamos aproveitar o nosso teste de retomada aqui, sempre na mesma subida com ar ligado, 60 por hora. Vamos pisar tudo. Vamos ver quanto tempo que o Nivus leva para chegar aqui a 120 por hora, que é a velocidade limite aqui da estrada onde nós estamos. Ok, já estamos em 110. 120. Bom, pessoal, o que a gente pode dizer? Não é um canhão? Não. Mas quando você olha de novo para os concorrentes, certamente temos aqui o melhor desempenho. Vou aproveitar aqui para demonstrar o controle de cruzeiro adaptativo desse carro. Inclusive, existe uma tela específica de assistência que a gente tem aqui no Active Info Display, eu já coloquei nela. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar ele e agora escolher a velocidade. Na hora que você aperta o botão 7, ele atribui a velocidade. Eu vou colocar aqui a velocidade que é a permitida na via, 120 km por hora. Vocês podem ver que ali na parte de baixo a gente consegue ver, e também a marcação verdinha ali no velocímetro. A gente também pode escolher a distância que a gente quer em relação ao veículo da frente. Vocês estão vendo que tem diferentes níveis. Eu vou colocar aqui a mais próxima. Inclusive nós já estamos nos aproximando de um veículo que vai à nossa frente. Daqui a pouco, ó, ele já identificou o veículo que está na nossa frente, e o que ele vai fazer agora? Ele vai começar a diminuir a velocidade para manter a distância em relação ao carro da frente. Na hora que a gente sai de trás do carro, ele acelera automaticamente o veículo. De modo que vocês conseguem ver que isso acrescenta muita comodidade ao motorista, principalmente em viagens longas. Lembrando que esse sistema aqui pode até chegar a parar completamente o carro. A gente também tem aqui um menu de assistência, onde você pode escolher, por exemplo, a função de limitador de velocidade. Se você, por exemplo, quiser dirigir o carro, mas não ultrapassar uma velocidade máxima, você consegue usar essa função. E até mesmo dá para você desligar ali o Front Assist, que independente do controle de cruzeiro adaptativo estar ligado ou não, o Front Assist tem um acionamento independente. E para que serve isso? Se você quer que o carro fique sempre monitorando o que acontece à frente dele, para, na eventualidade de você se aproximar de um outro veículo, ele dar um alerta e eventualmente aplicar o freio no carro, você pode deixar o Front Assist ligado. Inclusive, ó, eu vou cancelar aqui o controle de cruzeiro adaptativo e agora nós vamos testar o Front Assist. Eu vou me aproximar de um veículo de forma, digamos assim, perigosa. Vamos ver o que acontece aqui com o Front Assist. Ó, tô acelerando, tem um caminhão à nossa frente. Vamos lá. Vocês escutaram aqui o barulho bem alto do Front Assist funcionando. E olha só, pessoal, inclusive ele pré-condicionou os freios justamente para dar o aviso. De modo que a gente consegue ver que essa tecnologia aqui no Volkswagen Nivus é muito interessante. Hora da gente pegar a estrada da Kiko Tracker, lembrando que ele tem as luzes de rodagem diurna em LED, de modo que se você não ligar o farol, você não vai tomar multa. E olha só, a gente parou aqui rapidamente, ele já acionou o start-stop dessas paradas rápidas. Mas como a gente está com o ar-condicionado ligado, ele já ligou novamente o motor para manter a climatização aqui do interior. Faz tudo isso automaticamente. Se você não quiser usar,
basta apertar o botão aqui para desligar a função do Start-Stop. Bom, pessoal, motor aqui turbo 1.0, mas a gente percebe que ele tem uma disposição interessante. O carro não é pesado, ele consegue deslanchar com uma certa facilidade, e isso a gente vê nitidamente quando a gente pega o Tracker e compara aí com os concorrentes que têm motores aspirados, né? Aqui eu também já digo para vocês que a suspensão, que lá na parte urbana se mostrou relativamente suave, ela também continua se mostrando mais suave, e aí é característica de carros da GM. Historicamente, os carros da GM e da Chevrolet têm essa suspensão um pouco mais macia, um pouco mais gostosa. Já vamos aproveitar aqui na estrada para dar uma olhada aí na velocidade em função da rotação do motor. Já estamos chegando aqui a 100 por hora. Olha só, o carro acabou de descer para a sexta marcha, né, ou subir para a sexta marcha, e a gente tem ali um giro um pouquinho acima de 2.000 giros. Não é um número ruim, mas a gente sabe que tem outros modelos que às vezes entregam um giro menor nessa situação. De toda forma, na média do mercado, eu vou dizer que é um bom giro. Vamos acelerar aqui para 120 e vamos ver quanto que a gente tem aqui de rotação a 120 km por hora em sexta marcha. Olha só, 120, temos aqui pouco mais que 2.500 rotações, o que também não é ruim. A gente percebe aí um bom isolamento acústico aqui dentro, né? Não temos muito ruído da parte externa e nem mesmo do motor. Dessa forma, longas viagens se tornam mais confortáveis, por assim dizer. Vamos fazer nossa retomada de velocidade aqui sempre no mesmo ponto, com o ar-condicionado ligado. Estamos aqui a 60 por hora. Vamos pisar tudo para ver quanto tempo ele leva para chegar a 120. Vamos lá, pisando tudo. Demorou um pouquinho aqui na resposta, mas depois que o giro encheu, a gente percebeu mais disposição do motor. E aí, já chegamos a 120 km por hora. O que a gente pode dizer? Que o Tracker tem um conjunto ágil. Talvez não seja o mais ágil de todos, mas de toda forma ele é um conjunto ágil considerando o que a gente vê na categoria. Mesmo sendo uma versão intermediária, o Tracker 1.0 LT conta aí com o regulador e o limitador de velocidade. Vamos usar primeiro aqui o limitador de velocidade. Eu vou atribuir aqui a velocidade máxima que eu quero. Vou colocar aqui em 120 km por hora, que é o que é permitido aqui na rodovia que nós estamos. Então o que acontece? Quando você acelera o carro e o limitador está ligado, ó, estou acelerando, vocês podem ver que a hora que chegou aos 120 eu continuo acelerando, mesmo assim ele não acelera mais o carro, mantendo a velocidade que você escolheu. Se você quiser também, você tem aí o regulador, o controlador de velocidade, né? Que aí você aperta aqui, escolhe a velocidade que você quer, você seta a velocidade, olha só, você está ali em 120 e aí aqui ele vai manter a velocidade na estrada para você. Lembrando que dessa forma aqui, se você pisar no freio, ele automaticamente cancela o sistema, você tem que reestabelecer. Mas se você eventualmente precisar acelerar o carro, apenas acelerar, você pode acelerar, tirar o pé do acelerador, que ele mantém aí o controle de cruzeiro ativado. Só cancela quando ou você desliga aqui no volante ou você pisa no freio. Aí o sistema é cancelado e você precisa rearmar novamente. E depois da gente dirigir os dois carros, fica mais evidente ainda a diferença que existe entre eles. Afinal de contas, não são concorrentes diretos. Primeira diferença é a posição de dirigir. A gente vê que o Volkswagen Nivus, você tem uma posição mais baixa, enquanto o Tracker tem uma posição mais alta. Outra questão também, quando a gente vai do ponto de vista de tecnologia, é incontestável que o Nivus tem mais tecnologia, né? Você tem ali sensor dianteiro e traseiro, você tem o Active Info Display, você tem o controle de cruzeiro adaptativo, que são coisas bem interessantes e que não estão disponíveis aqui no Tracker. Entretanto, na hora de passar na lombada, a gente vê que o Chevrolet Tracker se sai melhor na passagem de lombada. Obviamente, até porque este daqui está mais na linha de crossover, esse aqui é uma mistura de crossover com um hatchback compacto, né? Então a gente consegue perceber que os dois carros entregam coisas diferentes. O Volkswagen Nivus é bem verdade que ele tem um desempenho um pouquinho superior aqui ao Chevrolet Tracker. De toda forma, a gente percebe que os clientes, ao dirigirem os dois carros, vão ter que fazer uma escolha.
ou por uma questão mais tecnológica de desempenho, ou por uma questão mais de conforto, adaptabilidade e espaço interno. E mais uma vez usamos aí a Multiclass Corretora de Seguros, nossa parceira da cidade de Sorocaba, para saber como é que fica o seguro dos dois veículos. Sempre lembrando, hein? Seguro você paga anualmente e é sempre da pessoa em relação ao carro. Portanto, mudou o perfil do utilizador, pode mudar o valor do seguro. Obviamente, usamos o mesmo perfil para os dois carros. E olha o que a gente teve. No Volkswagen Nivus, o seguro ficou em R$ 2.700. Curiosamente, a franquia também ficou em R$ 2.700. Essa foi a melhor condição que a gente achou para o Nivus. No Chevrolet Tracker, o seguro ficou em R$ 2.700 também. Entretanto, a franquia aqui ficou em R$ 3.300. Fato curioso, porque se a gente olhar os preços finais, o Volkswagen Nivus é um pouco mais caro que o Chevrolet Tracker. Também fizemos o teste de consumo aí com os dois carros e usamos gasolina como nosso combustível principal. O percurso que foi rodoviário e urbano, pessoal, a gente fez sempre com os dois carros juntos e dessa vez nós não utilizamos o ar-condicionado ligado. E olha só, segundo o Inmetro, o Tracker é sempre mais econômico que o Volkswagen Nivus, mas olha o número que a gente obteve. O nosso teste urbano levou aproximadamente 11 km de distância durante 30 minutos. O Tracker fez 12,4 km por litro. Já o Volkswagen Nivus fez 10,4 km por litro, mostrando que o Tracker nessa situação foi mais econômico. Entretanto, no consumo rodoviário, que a gente andou aproximadamente 30 km durante 21 minutos, o Tracker fez 14,6 km por litro. E, surpreendentemente, o Nivus conseguiu ser um pouquinho mais econômico, com 14,9 km por litro. Vamos agora levar os dois carros para uma aceleração de 0 a 100. Pessoal, é importante a gente destacar, como a gente falou lá no começo do vídeo, que esses carros estão em categorias diferentes. Justamente por isso, a gente deve acreditar que o Volkswagen Nivus vai ser melhor. Afinal de contas, ele tem um motor com mais potência, mais torque, ele é um carro mais leve e também é um carro mais baixo. Tudo isso interfere na aceleração. Mas vamos conferir o resultado na prática. E vamos chegando à conclusão do nosso vídeo, que não é necessariamente um comparativo, mas mais um guia de compra. E por que nós fizemos esse vídeo? Justamente pelo posicionamento comercial dos dois carros. Olha só, o Volkswagen Nivus custa um pouquinho mais que R$ 98 mil nessa versão Highline topo de linha. Já o Chevrolet Tracker nessa versão custa um pouquinho menos que R$ 96 mil. Como a gente está vendo, tem uma diferença de aproximadamente R$ 2 mil aqui entre os dois veículos. E é justamente por isso que eles acabam concorrendo comercialmente, né? Então nós temos aqui um carro que é intermediário entre o Volkswagen Polo e o Volkswagen T-Cross, enquanto aqui nós temos uma versão intermediária do Tracker, que concorreria diretamente com o Volkswagen T-Cross. Mas pela questão do preço, o cliente que está vendo um pode acabar vendo o outro. Moral da história, nós temos aqui soluções diferentes. Se o cliente está preocupado, sobretudo, com tecnologia, ele também quer desempenho, ele pode acabar escolhendo aqui o Volkswagen Nivus. Afinal, aqui nós temos um painel totalmente virtual, temos os faróis Full LED, temos o controle de cruzeiro adaptativo, entre outras coisas. Entretanto, se o cliente estiver preocupado com, vamos dizer assim, mais espaço no banco traseiro, uma postura de direção mais ereta, melhor mobilidade em lombada, valeta e buraco, certamente ele vai fazer a opção aqui pelo Chevrolet Tracker. E olha, aqui nós também temos tecnologia, só que ela é diferente. Aqui nós temos a central multimídia com internet 4G e até mesmo o sistema OnStar. Da mesma forma que o Volkswagen Nivus acaba tendo alguns itens de segurança mais interessantes, como freio a disco nas 4 rodas ou até mesmo o Post Collision Brake. Como vocês estão vendo, não é uma escolha fácil de se fazer. É preciso entender qual é a necessidade do cliente e para que ele vai utilizar qualquer um desses dois carros. Bom, pessoal, gostou aí do vídeo? Por favor, deixa aí o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando aqui o nosso trabalho. E se vocês não se inscreveram, façam isso.
Afinal de contas, esses comparativos ou até mesmo guia de compra para vocês super detalhado, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.